Postura extraordinária e livre. Então, por onde você pode começar, né? Então, hoje você vai ter uma aula rápida com um guia dos primeiros passos de por onde começar a conquistar essa postura extraordinária e livre. O que significa, então, uma postura extraordinária e livre? Extraordinária quer dizer que é aquela postura bonita de se ver, né? Aquela pessoa que você olha e você fala: "Nossa, que pessoa com presença, que postura mais aberta, que postura mais organizada", né. E livre é uma postura que você consegue ter a noção de como ajustar ela conforme os momentos que você precisa agir, que você precisa se expressar através do corpo, né. Então, vamos lá. Construa uma base sólida em todas as esferas, mental, física, emocional e espiritual, né? Então, aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre as posturas básicas da vida, né? Não se engane se você pensou que essa aula seria uma postura de posturas do Pilates ou posturas do yoga. Não, é uma aula de posturas básicas da vida. Então, primeiro, você pode começar se conhecendo, né? O autoconhecimento, gente, ele é assim libertador. O primeiro passo, então, através da postura mental, né? A nossa mentalidade, através dos pensamentos, nós vamos vigiar, confrontar e repetir, fazer manutenção dessa vigia e desse confrontamento constante com relação aos nossos pensamentos. Esse é o primeiro passo para você começar a moldar uma postura mental mais organizada, uma postura mental mais positiva, uma postura mental com mais inteligência, né? A partir do momento que a gente deixa de vigiar e de confrontar os pensamentos que chegam a todo momento na nossa cabeça, a gente não consegue ter uma boa manutenção da nossa vibração, do nosso pensamento positivo, né? Então, sabe aquela pessoa que você encontra e ela tá sempre com alguma coisa para reclamar, sempre pensamento baixo, sempre negativo, sempre pessimista? Então, essa pessoa, ela precisa começar a vigiar esses pensamentos, confrontar eles, do gênero, toda vez que tiver algum pensamento negativo, você questionar esse pensamento negativo, qual a raiz dele? Qual é a realidade? Né? Qual a chance desse pensamento negativo realmente acontecer? O que eu posso fazer para que isso se neutralize e se transforme pelo menos num equilíbrio? Não necessariamente a gente precisa toda hora fazer algo extremamente positivo, mas para que pelo menos a gente consiga equilibrar esse pensamento pessimista, né? E claro, fazer a manutenção disso, não é uma vez ou outra, é o tempo inteiro a gente criar o hábito, né, de fazer essa manutenção de vigiar e confrontar os nossos pensamentos. Esse é o primeiro passo, então, para a gente conseguir começar a organizar a nossa postura mental, a nossa mentalidade. Segundo passo é que aquilo que você pensa é expressado no movimento do corpo e nas suas atitudes. Ou seja, aqui a gente começa a entrar num assunto que ele está muito relacionado à questão das crenças, né? Então, tudo aquilo que a sua mente identifica que você precisa resolver, que você precisa sobreviver, que você precisa proteger, ela vai enviar pensamentos para você interpretar e reagir a esses pensamentos de alguma forma, né? Então, o corpo, ele é o responsável por expressar esses pensamentos, sejam eles falados, sejam eles com posições, com posturas, com atitudes, tá? Então, tudo aquilo que você pensa é expressado no movimento do corpo, nas suas atitudes. Então, se você tiver pensamentos mais positivos, que são vigiados, confrontados e que têm uma manutenção constante, né, dessa vigia, desse confrontamento, automaticamente a sua postura corporal, as suas atitudes ficarão mais condizentes com aquela mentalidade mais positiva. Então você vai melhorar a sua postura de um modo geral, começando pela melhora da postura mental. Então essa é a primeira chave. Se você quer começar a alcançar a sua postura extraordinária e livre, você tem que começar por aqui. Muda a sua mentalidade. Vigia os pensamentos, confronta os negativos e repete, faz manutenção. Depois, a gente tem aqui alguns benefícios da mentalidade positiva, então, né? Ela é ótima, é uma ótima maneira de limpar o seu cansaço mental,
Então, o cansaço mental ele vem muito desses pensamentos de sobrevivência e de resolver problemas que na verdade nem existem. Então, a partir do momento que a gente vigia e confronta esses pensamentos de forma positiva e assertiva, a gente consegue limpar o nosso cansaço mental, tá? E você também vai ressignificar as crenças limitantes e fortalecer a sua mente. O segundo passo, então, para você alcançar uma postura extraordinária e livre, é que você pode fazer o Pilates, né? Então, eu, como fisioterapeuta, como instrutora de Pilates, não poderia deixar de falar do Pilates numa construção de uma postura extraordinária e livre, né? Então, para além da postura da mentalidade, que é o primeiro acesso que a gente começa a realmente enraizar uma nova postura, a gente precisa sim trabalhar a parte física, né? E nada melhor do que o Pilates para você aprender primeiro a entender o seu corpo com atenção. Então a gente começa a desenvolver a tal da consciência corporal, né? Ela é a chave para que a gente consiga fazer os exercícios de pilates com maestria e desenvolver assim, consequentemente, uma postura extraordinária, uma postura forte, uma postura tonificada, tá? Então, para além de exercícios lindos, de posturas, posições lindas que o Pilates traz para nós, ele traz, lá antes de tudo isso, ele traz o desenvolvimento da consciência corporal. O que, que é essa consciência corporal? É você ter noção do seu corpo no espaço, é você ter consciência de onde encaixar a posição da sua cabeça, onde encaixar a posição das suas escápulas, por que trazer essa posição. Se eu encaixo a minha escápula, o que, que acontece com o meu abdômen? Se eu encaixo a minha pelve, a minha região lombar, o que, que acontece com o meu abdômen? O que, que eu tenho que sentir quando eu respiro? Então, todas essas questões elas são trabalhadas através do desenvolvimento da consciência corporal, né? Então, a terceira parte é você ter consciente, durante todo esse desenvolvimento, esse aprendizado da consciência corporal, de que o seu corpo é o seu veículo aqui na Terra, né? Então, nós precisamos manter o cuidado com o nosso corpo. Porque além de uma tendência de cuidado com o corpo, da parte estética, da parte de wellness, da parte de saúde de um modo geral, de bem-estar, a gente tem que ter em mente que se a gente está vivo aqui, a gente está dependendo desse corpo que é o nosso veículo, né? Eu preciso desse corpo para ele me levar aonde eu quero ir. Eu preciso desse corpo para ele expressar o que eu preciso falar, para ele escutar o que eu preciso ouvir, para ele se expressar da minha forma corporal, com a linguagem corporal correta que eu pretendo passar, né? Então, a gente tem em mente de que o nosso corpo é o nosso veículo aqui na Terra. A gente tem que cuidar dele com essa consciência. Então, mesmo a gente trabalhando na parte física, a gente não esquece do nível mental. Então, tragam essa crença para vocês de que o corpo é o veículo aqui na Terra do ser humano, né? Então, aqui alguns benefícios do movimento do Pilates, né? Então, ele cura cicatrizes superficiais e profundas, conectando o corpo com a alma. O que, que eu quero dizer com isso? Que, para além das cicatrizes da pele, cicatrizes físicas mesmo que a gente tem, o movimento ele é capaz de curar também cicatrizes emocionais, cicatrizes mentais, espirituais, através dessa conexão que o movimento corporal com consciência corporal, com integração, pode trazer para você. Então, esses benefícios você consegue alcançar a partir do momento que você cura as cicatrizes, conectando o corpo com a alma, com a mentalidade, com as emoções, com o espírito, tá? Então, vamos para o terceiro passo? O terceiro passo para conquistar a sua postura extraordinária e livre é que você pode sentir. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que eu estou querendo dizer aqui. Então, o terceiro passo é você ter a sua postura emocional muito bem desenvolvida, tá? Então, aqui a gente vai entrar um pouco na questão da inteligência emocional, né? O que, que é essa inteligência emocional? É justamente essa frase aqui, né? De que aprender a sentir é uma forma de curar, né? Então, a partir do momento que eu aprendo a sentir os meus pensamentos, a sentir os meus comandos
verbais, a sentir os meus comandos de expressão corporal, eu estou me curando, porque eu começo a entender aquilo que não faz mais sentido, né? Então eu começo a entender, a aprender a sentir muito mais alegria, muito mais leveza por estar conseguindo fazer um movimento de uma forma extraordinária e livre, né? Então, primeiro, para você desenvolver essa postura emocional com qualidade, use a vigilância, o confrontamento e a manutenção também para as emoções, assim como a gente faz com os pensamentos, né? Então, sempre que eu identificar uma emoção que me coloca para baixo, uma emoção que me desafia, uma emoção que a gente considera como uma emoção negativa, como por exemplo, tristeza, raiva, remorso, rancor, baixa do humor, né? Baixa de energia, aquele cansaço. Eu posso identificar esse sentimento, vigiar ele, confrontar os pensamentos, os sentimentos que surgiram junto com ele, trazer para a realidade e entender e metabolizar esse sentimento dentro de mim para que isso não me afete totalmente. Então, a partir do momento que a gente vigia, confronta e faz a manutenção desses sentimentos, a gente consegue aprender a sentir eles sem tantos danos, né, para nossa saúde, para o nosso bem-estar. E eu vou só fazer um adendo aqui, que é importante dizer que não é que eu estou dizendo para você que você não deve sentir raiva, que você não deve, meu Deus, sentir uma raiva já dá um desespero porque tem que tirar essa raiva daqui. Não é isso. É você vigiar com esse entendimento de que você identificou esse sentimento, que você não vai ficar vibrando num ciclo repetitivo desse sentimento. Você vai saber exatamente o que fazer com ele a partir do momento que você sabe, aprende a confrontar e fazer a manutenção desses sentimentos para o seu dia a dia, tá? Então, a segunda parte é que você deve buscar sentimentos de alta vibração, né? Então, é comprovado cientificamente que as pessoas que vibram no sentimento de alegria, elas aumentam a vibração delas e elas aumentam a capacidade de se conectar com outras pessoas, né? Então, sentimentos como alegria, como compaixão, como o agradecimento, a gratidão é um dos sentimentos mais elevados que existe. Então, ela não está na moda por acaso, né? Ela é uma tendência, ela é uma realidade para quem consegue trazer ela genuinamente para dentro de si, né? Então, o amor, né? O amor, tanto o amor humano quanto o amor incondicional do Criador, né? Que é o mais, com a vibração mais elevada. Então, sempre buscar atrair esses sentimentos de alta vibração. Ai, Rafa, como que eu faço isso? É você buscar e criar momentos no seu dia a dia, momentos de lazer, que te façam dar risada, que te façam estar com pessoas que você gosta, que te façam estar com pessoas que te deem segurança, que te deem confiança, né? Então, buscar um hobby que você goste de fazer, que te traga aquela tranquilidade, aquela paz, né? Buscar estar com pessoas que você ama, que te amam independente e apesar de qualquer coisa. Então, todas essas vivências, essas experiências, elas proporcionam para nós os sentimentos de alta vibração, certo? E, consequentemente, o número 3 é elevar a sua vibração, através de toda essa explicação que eu acabei de dar aí, atraindo sentimentos de alta vibração com essas situações e usando a vigilância, o confrontamento e a manutenção. E os benefícios, então, dessa inteligência emocional, né? Então, percebam que aqui eu trouxe uma imagem que traz, né, o desenho do cérebro e o desenho do coração. Então, para você ter uma boa inteligência emocional, você precisa ter uma boa inteligência mental, né? Você precisa ter uma boa mentalidade. Uma mentalidade positiva traz para você uma inteligência emocional muito mais positiva, muito mais leve, muito mais extraordinária e, consequentemente, a sua postura também será, né? Então, os benefícios dessa junção, dessa integração da inteligência emocional. Aumenta o fluxo de vibração positiva, e quanto mais a gente aumenta esses fluxos de vibração positiva, mais a gente se mantém no ciclo positivo, né? Igual eu falei para vocês antes, não quer dizer que você não vai sentir o baixa vibração, né? Porque nós somos humanos, estamos no mundo dual, de dualidade, vai existir. Mas o que você vai fazer com esses sentimentos é que é a chavinha para você não se manter no ciclo negativo, para você se manter a maior parte
não só do tempo, mas a maior parte do seu baldinho de energia positivo e menos negativo. Vai também acontecer que a sua postura pessoal e profissional ficarão mais leve, confiante e forte, né. Então, toda essa questão da integração, desse holismo, ele vai trazer para você uma postura pessoal, tanto física, quanto do autoconhecimento para lidar com você mesmo, quanto da autoestima, autoconfiança para lidar com as outras pessoas. E a postura profissional, a forma com que você se comporta na hora de você ser um profissional de excelência, ficará muito mais leve, muito mais confiante e muito mais forte ao mesmo tempo. Continuando então, o quarto pilar é que você pode se conectar. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Já falei bastante sobre integração, né? Mas o que será que é essa conexão que eu estou querendo dizer para vocês? Ela quer dizer sobre a postura espiritual, tá? Então o quarto pilar que eu trago para vocês é que para além dos nossos olhos, né, a gente precisa também trabalhar a nossa espiritualidade, né? Nós temos ferramentas para isso, né? Nós temos, a nossa glândula pineal no centro do nosso cérebro, que já foi comprovado também cientificamente que ela é responsável pela nossa intuição, né, por regular a nossa intuição. Então a intuição e a fé, elas devem ser trabalhadas no seu dia a dia de forma positiva e integrada para que você mantenha uma postura extraordinária e livre, né? Então o primeiro passo aqui da postura espiritual para desenvolver bem ela é que independente de qualquer religião, você precisa acreditar. Acreditar com esperança e com positividade. Acredite! Não importa no que, não importa em quem, não importa aonde, acredite. Sempre que a gente trabalha esse pilar da esperança, o nosso a nossa inteligência emocional, ela vibra mais alto, tá? Então, esse é um dos pilares para você praticar, melhorar a sua postura espiritual também. Segundo passo, escute mais a voz dentro de você. O que quer dizer sobre a intuição? Sabe aquele sexto sentido? Sabe aquela vozinha na cabeça? Ou às vezes não uma vozinha, mas alguma coisa que aconteceu que foi muita coincidência e que te ajudou no final das contas? Isso pode ter sido a sua intuição, fazendo tudo acontecer, fazendo suas crenças trabalharem ao seu favor para que aquilo acontecesse de bom com você, né? Então escuta mais essa voz dentro de você, confia mais nela, vai mais na voz, vai confiando mais na voz, vai fazendo o que ela está te pedindo e vai percebendo como isso vai refinando e como isso vai atraindo cada vez mais ciclos positivos para sua vida, tá? Então, a terceira parte aqui da postura espiritual, que é uma dica, na verdade, para você se inspirar nos ensinamentos de Jesus, da vida de Jesus. Então, outra vez, independente de religião, Jesus, ele é uma figura histórica, né? Então, ele traz para nós muitos ensinamentos sobre como amar, sobre como se desprender da materialização, mas ao mesmo tempo ter honra, trazer a honra e a glória e o agradecimento por nós termos esse corpo físico aqui para poder viver aqui, né? Então, inspirar-se nos ensinamentos de Jesus, eu até coloquei essa foto aqui da cruz com um sol lá no fundo, um céu bem bonito, né? E aparentemente uma cidade ao fundo, porque eu acho que se todas as pessoas conseguissem trazer um pouco do ensinamento de Jesus para o dia a dia, dos mandamentos que Jesus deixou para nós, para se basear neles, claro que nem tudo precisa ser levado ao pé da letra, né? Porque vivemos tempos, outros tempos, mas eles são uma base para nós, para nossa sociedade, para nossa convivência em sociedade, para nossa convivência em família, para os nossos relacionamentos, para os nossos amigos, né? Para a gente ter amizades e conexões duradouras e verdadeiras, vale a pena a gente se basear nos ensinamentos de Jesus para conviver, né? Para viver em conjunto, tá? E tudo isso traz para nós esse senso de comunidade, traz para nós esse desenvolvimento da nossa intuição,
traz para nós esse desenvolvimento da nossa fé, da nossa postura espiritual, tá? Então, guardem isso com vocês. Os benefícios, então, da conexão espiritual. Quando a gente consegue fazer essa conexão, a gente consegue sentir que tirou um peso enorme da nossa mente e do nosso coração. A gente consegue entender e ter com nós o senso de autorresponsabilidade, entender até onde a gente pode ir, até onde não pode, a gente consegue começar a dar limites, a gente consegue entregar, né, para nossa fé, para nossa intuição, tudo aquilo que não está dando certo. O segundo benefício, então, da nossa conexão espiritual, do nosso quarto pilar para conquistar a postura extraordinária e livre, é que ele fortalece a sua jornada, auxiliando na missão, na proteção e no entendimento dessa vivência aqui na Terra, né? Então, toda essa questão espiritual, ela deixa muito mais claro para nós o entendimento da nossa missão aqui na Terra, do porquê que a gente está aqui, a gente se sente muito mais seguro, muito mais amparado, muito mais protegido, né? Então, tudo isso vai funcionando de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa. É uma alegria imensa poder ter essa conexão espiritual tão fortalecida. E aí, agora a gente tem algumas 2 dicas para principiantes, né? Você que está começando nesse caminho, começando a trilhar essa jornada, né? Então, primeira coisa é que você precisa começar querendo. Querer é mais importante do que poder. Se você não quer e pode, você não faz. Se você não pode no momento, mas você quer muito, você consegue criar os meios para você poder fazer aquilo que você quer, né? Então, por isso, dica para quem está começando essa jornada de conquistar uma postura extraordinária e livre, e não apenas a postura física, mas a postura mental, física, espiritual, essa conexão completa. Então, você precisa começar querendo, né? Lembra de todas aquelas questões das crenças que a gente precisa se liberar para depois curar, né? Então, a segunda dica é de que a mentalidade é o primeiro passo para abrir espaço para o novo, né? Então, se você ficar preso naquela mentalidade negativa, naquelas crenças de ciclo negativo, você dificilmente vai conseguir colocar algo novo na sua vida, tá? Então, essas 2 dicas são muito valiosas e elas podem te ajudar a dar o start para começar a cuidar do seu bem-estar, da sua saúde, da sua postura realmente, genuinamente, tá? Aproveite então a sua jornada. Muito obrigada por ter assistido essa aula até o final. Conte comigo sempre que você precisar. Siga no Instagram, no YouTube, no @Pilates Healing. Sempre vou trazer conteúdos atualizados sobre saúde integrativa, sobre a fisioterapia holística. Então, sempre pensando naquele movimento que vai curar não só o corpo, mas também a alma, a mentalidade, o espírito, né? Então, trazendo essa integração para vocês, eu realmente acredito, e também por experiência própria de vida, que o movimento cura, mas não é qualquer movimento. É o movimento que vai trazer para você a postura extraordinária e livre que você tanto sonha. A postura pessoal, mental, física, espiritual, profissional. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, dessa aula, curte, compartilha com aquela pessoa que está precisando dar aquela guinada na postura da vida e segue comigo que os próximos vídeos serão muito valiosos e vão de encontro com o que você aprendeu hoje. Um beijo e até a próxima!